Muito obrigada Boa aqui tarde. pela sua participação, meu carinho, meu abraço aqui a você, que a sua filhota esteja bem, porque a gente acha que criança não sente tudo, né, eles sentem tudo, Gente, sentem nossa atenção. Escuta, como obrigada. é que está todo esse ambiente? Queria te ouvir um pouco, como é que você está vendo esse desdobrar? A gente está assistindo um processo que se alonga ainda de sequestro desses ativistas que estavam ali na flotilha e sem nenhuma informação, sem nenhum contato. Como é que está isso? Como é que você tem de informação para trazer aqui para a gente do Tiago, mas também dos demais brasileiros que estão por lá, hein? Bom, primeiro, obrigada pelo convite novamente, pela Nossa, parceria, né? Vocês sempre muito próximos no acompanhamento, né? Obrigada. claro. Bom, a gente ficou alguns dias sem ter notícias, né? Nesse final de semana e feriado, que lá era feriado no sábado, né? A gente ficou sem ter muitas notícias. Ontem os advogados foram impedidos de entrar, né? Eles só permitiram, o governo israelense, as autoridades prisionais, né? Só permitiram 2 advogados para todos os 300 participantes presos, ou seja, Nossa. claro que foi impossível, né? Eles fazerem visitas a todos os participantes. Então nós ficamos um dia sem nenhuma atualização, né? No sábado também o consulado tinha sido informado que não haveria corte, que não haveria possibilidade deles estarem presentes porque era feriado, e depois os advogados avisaram que haveria corte sim, ou seja, o governo israelense, como sempre, tá privando todo mundo de informação, de direitos, né, e da garantia do atendimento consular e jurídico adequado, né. Hoje, a embaixada fez uma nova visita a todos os brasileiros, conseguiu falar com todos eles, a gente recebeu notícias, né, de cada um, recebeu cartas dos nossos familiares, né, de alguns, outros não escreveram, mas pelo menos todos mandaram notícias, né. Então, hoje é um dia mais tranquilo para os corações dos familiares, né, assim, saber que eles estão bem, apesar de todos eles terem denunciado situações de violência psicológica, todos denunciaram as más condições da prisão, né, falaram sobre as más condições da comida, aqueles que não estão em greve de fome, né, sobre as más condições da comida insuficiente, a água em más condições, enfim, toda essa denúncia de violação dos direitos humanos, né, que a gente sabe que acontece coisas muito piores, inclusive, nas prisões israelenses, né? Então, mas apesar disso, eles todos falaram que estão fortes, resilientes e lidando com a situação da melhor forma possível, né? Imagino. Resistência, né, a palavra de ordem de todos eles, né, diante dessa situação. Agora, o governo israelense diz que ia tratá-los, todos os membros da flotilha, como terroristas. Essa é a acusação que está pesando, apresentada contra eles formalmente, ou a prisão não apresenta essas argumentações? Qual é a justificativa que eles têm para mantê-los presos e deportá-los, por exemplo? A gente não tem informação sobre eles estarem sendo acusados disso, né? O Uhum. que nós sabemos dos julgamentos que estão acontecendo é que eles estão sendo acusados de terem entrado ilegalmente em território israelense. E por isso também, né, algumas pessoas questionam a decisão dos ativistas, né, não só dos brasileiros, de todos os países, né, dos ativistas de não assinarem o documento que dizem que é o documento. Saíram algumas notícias sobre isso. O ativista recusou assinar o documento de deportação. E, na verdade, o documento é um documento de assumir a culpa, né, de assumir que tentou entrar ilegalmente em território israelense e, por isso, está sendo deportado. Então, as pessoas que não assinaram por não reconhecer, né? Porque eles não estavam tentando entrar em território israelense, eles estão sendo acusados de algo que eles não fizeram, né? Eles foram sequestrados em águas internacionais, levados contra a vontade deles para o território israelense, e agora eles estão sendo acusados de ter tentado entrar ilegalmente, sendo presos e julgados por algo que eles nunca fizeram, né? Então, mas até onde nós sabemos, essa é a acusação sobre todos os participantes, deles terem tentado entrar ilegalmente em Israel, e por isso eles estão presos, e por isso eles serão deportados, como se eles tivessem cometido esse crime contra a imigração, né?
Perfeito. Lara, muita gente durante os últimos dias tinha falado bastante cobrando o governo brasileiro de uma ação mais efetiva para garantir o retorno dos integrantes da flotilha, né? E também muito se falou de um posicionamento mais firme do presidente Lula. Uhum. Apesar de a gente saber que Israel pouco vai ouvir, né, porque diante de todo o cenário já do posicionamento do presidente Lula nas questões internacionais, na Assembleia Geral da ONU, enfim, tudo isso já tem gerado um distanciamento, já nem diplomatas a gente estabelece mais com Israel. Mas Uhum. hoje o presidente Lula publicou um pronunciamento sobre a questão exigindo ali, a presidenta Gleisi já tinha se posicionado e hoje o presidente Lula fez uma postagem também condenando, uma publicação, um comunicado, aliás, condenando Israel pela detenção dos brasileiros e cobrando a libertação imediata. Vou descer aqui Uhum. até a matéria para a gente ler aqui a fala do presidente. O Estado de Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da flotilha global, entre eles cidadãos brasileiros, fora do seu mar territorial. Isso a Lara já tinha denunciado aqui no 247 e ela reforçou isso agora, né? Diz aqui o presidente que segue cometendo violações ao mantê-los detidos em seu país, afirmou o presidente. Desde a primeira hora, dei o comando ao nosso Ministério das Relações Exteriores para que preste todo o auxílio para garantir a integridade dos nossos compatriotas e use todas as ferramentas diplomáticas e legais junto ao Estado de Israel para que essa situação absurda se encerre o quanto antes e possibilite aos integrantes brasileiros da flotilha regressarem em nosso país em plena segurança. Importante, ainda que tenha um impacto do ponto de vista mais político, né? Porque a gente sabe Uhum. que como se comporta Israel, é importante esse posicionamento público do presidente Lula, né, Lara? Para vocês, principalmente, que estão aguardando aí, ansiosos que eles retornem em segurança, né? Sim, é importantíssimo, né? A gente estava realmente há dias pedindo, né, um pronunciamento. O Itamaraty tem tido uma resposta muito ágil e acompanhando bem os nossos participantes, né? Então, assim, em questão diplomática, a gente tem tido uma boa resposta, né? Mas a gente estava mesmo há muitos dias fazendo esse pedido de um pronunciamento, né, oficial do governo, de que a gente queria mais do que as notas que o Itamaraty tinha soltado logo no sequestro, né? Enfim, algo que de fato demarcasse que a ação de Israel foi ilegal, né? Ainda assim, foi importantíssimo, né? Ainda assim, a gente tem feito uma cobrança também de que sejam tomadas medidas concretas, né? Antes da interceptação da flotilha, o ministro das Relações Exteriores do Brasil e de outros países assinou uma carta, né? Eles assinaram uma carta pedindo passagem segura e garantindo que haveriam ações, né? Que Israel seria sancionado, seria punido, que haveriam consequências caso Israel impedisse a passagem da flotilha, fizesse alguma violação de direito, né, do direito internacional, como sequestrá-los, né? Como interceptar ilegalmente em águas internacionais. Então, que foi o que eles fizeram, né? Então, apesar de ser importantíssimo o posicionamento do presidente Lula, né, e algo que a gente de fato estava esperando e ficamos felizes quando vimos esse posicionamento, né, ainda esperamos também as medidas concretas, né, as medidas de o que o Brasil vai fazer diante do fato de que 13 cidadãos brasileiros foram sequestrados em águas internacionais por tentar levar ajuda humanitária, né, como nós esperamos de todos os outros países, né? A flotilha está cobrando isso internacionalmente de todos os 46 governos que tinham representantes na flotilha, né? Que todos os governos pressionem Israel de forma mais firme e contundente, não é? Israel precisa ser punido, precisam haver sanções, precisa haver rompimento de relações, precisa haver algo concreto diante do fato de que eles, além de tudo que já estão fazendo, não é? Porque já deveria ser suficiente, na verdade, né? O que eles fazem contra o povo palestino já deveria ser suficiente para que todos os governos tivessem ações mais firmes e rompessem relações e parassem, né, isolassem Israel economicamente. Mas agora nós temos, além de tudo isso, o fato de que eles cometeram violações contra pessoas de 46 países e eles não podem passar impune sobre isso, né?
Exatamente. Ó, a Marta Silva mandou um superchat aqui para gente. Ela diz aqui: vi uma notícia nas redes de que o Thiago já estava solto na Tunísia com a esposa e filha. A esposa está aqui, tá? A filha também Uhum. deve estar quietinha ali. Fiquei totalmente confusa e agora vejo que é fake news, destaca aqui a nossa internauta. Vou aproveitar, vou colocar na tela também que matéria que está lá no nosso site, tratando sobre a libertação de alguns membros integrantes da flotilha. Greta e outros 170 integrantes, né, da flotilha são libertados. Israel confirmou a deportação de 171 integrantes que tentaram ali romper o bloqueio. Destaca aqui a nossa matéria. Essas informações, fake news e tal, impressionante, assim, o que eu já vi também de fake news sobre o Thiago, né? Foto do Thiago numa mesa em que supostamente estava com o Hamas, e o Hamas estava numa reunião fazendo, detalhando ações, etc. Assim como essa daqui que a nossa internauta traz. Como é que você tem visto essas questões, pretende tomar algumas medidas, ou o instrumento é justamente você cada vez mais se comunicar, se posicionar, mostrar como as coisas estão andando, porque é uma batalha de comunicação também bastante grande. Batalha essa, inclusive, que a flotilha furou, né? A flotilha, desde o início, não é a primeira, acho que é a terceira, se não me engano, né? A flotilha foi que rompeu o bloqueio midiático, que tinha uma narrativa só sobre a Palestina e Israel, e a flotilha Uhum. foi rompendo esse caminho, trazendo essa solidariedade, essa ajuda humanitária, mas também trazendo a denúncia do que estava acontecendo lá em Israel e na Palestina, na faixa de Gaza. Como é que Uhum. você vê essa questão da comunicação? Eu acredito que você prime muito porque você tem se dedicado ali a fazer participações também em várias entrevistas, né? Sim. Assim, na verdade, as flotilhas acontecem há 18 anos, né? Desde que o cerco ilegal foi imposto sobre Gaza. Então, se não me engano, essa é a 38ª flotilha e a 39ª já está em andamento, né? Porque nesses 18 anos, muitas vezes, como esse ano, foram feitas mais de uma flotilha por ano. Então, nesse momento, a missão, né, que teve o nome de Global Smooth Flotilha, a gente está nesse momento de interceptação, né, que eles foram interceptados e nós estamos lutando pela liberdade dos ativistas, e tem uma flotilha com o nome de Thousand Madeleines que está navegando, chegando próximo ao bloqueio naval, né? Então, as flotilhas são, na verdade, um esforço prolongado e conjunto de romper o cerco ilegal, né? Sobre a questão da comunicação. A gente vê todo tipo de comunicação absurda, todo tipo de acusação, né? Assim, acontece muito no Brasil sobre o Thiago especificamente, a acusação de abandonou a mulher e a filha, e assim, não importa o que a gente diga, as pessoas continuam espalhando esse tipo de informação, esse tipo de ataque, né? Não, Assim, e ataque, esse tipo de ataque que a gente sabe que existe, né? Existe uma propaganda sionista muito grande, né? Assim, diante das situações da flotilha, eles não conseguem descredibilizar a ação em si. Né? Ninguém discordaria de uma ação não violenta que tenta levar ajuda humanitária a crianças que estão morrendo de fome. Ninguém discorda disso. As pessoas discordam daquilo que eles inventam como narrativa. Então, é claro que eles acusam o Thiago e vários outros integrantes da flotilha de serem parte do Hamas, parte do Hezbollah, parte de sei lá o que mais, assim, né? De dizer que tem financiamento desse daquele grupo, de dizer que, como agora eles estão usando, né? A flotilha de provocação do Hamas. Esse é o termo que eles estão usando nas redes deles, né? Como em junho, quando o Thiago foi a bordo do Medellín, eles estavam usando o termo de self-yacht, né? Como se fosse o iate das celebridades. São tentativas de descredibilizar, né? Tentativas de dizer que aquilo que nós efetivamente estamos fazendo, de tentar levar ajuda humanitária, de tentar mostrar que está sendo cometido um crime de guerra, de impedir a ajuda humanitária, que esse não é o objetivo real da flotilha. Porque se as pessoas sabem o objetivo real da flotilha, ninguém vai discordar dessa ação. Então, é claro, né, uma medida desesperada de comunicação deles de tentar descredibilizar a ação em si e de tentar descredibilizar os integrantes, né, como eles fazem isso com a Greta também, de dizer, essa menina desocupada, essa menina que só sabe causar, enfim, são tentativas chama de ela de dizer, garotinha como se ela fosse uma menina sem noção, né? Uma garota sem sim, noção.
Exato. Então, assim, são tentativas de descredibilizar a ação, os integrantes, tentativas de impedir que outras pessoas façam o mesmo. A verdade é essa, né? Que eles tentam diminuir o apoio público, que eles tentam desmobilizar, porque a partir do momento em que as pessoas sabem, né? A partir do momento em que as pessoas veem a ajuda humanitária sendo levada, a partir do momento em que as pessoas veem o que de fato é a ação, todo mundo apoiaria isso. Né? Então, essa é uma questão de comunicação mesmo, e por isso é importantíssimo que a gente fale muito sobre isso, né? Porque eles têm todos os aparatos do mundo para fazer propaganda sionista, né? Eles têm os algoritmos que favorecem, eles têm muito dinheiro, eles têm países aliados, né? Enfim. Então, é importantíssimo que a gente, em todos os espaços que a gente pode, fale sobre o que é real, né? O que é de verdade a ação humanitária, o que é de verdade a flotilha, né? O que são as flotilhas, né? Para que a gente tenha, de alguma forma, as informações que não estão na mídia hegemônica chegando para a população, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? A mesma questão sobre a Palestina. E quando as pessoas falam que é uma guerra, ou quando as pessoas falam que começou em 7 de outubro, ou quando as pessoas repetem as propagandas sionistas deles, em todos os momentos em que a gente precisa usar a comunicação de todas, né, em todos os espaços, nas redes sociais, nas entrevistas, na televisão, nos atos, nas mobilizações públicas, em tudo, para dizer que isso não começou em 7 de outubro, né? Amanhã completam 2 anos de uma escalada de um genocídio que acontece há 80 anos, né? Então, mas as pessoas não sabiam disso. Né? As pessoas não. E a gente, de fato, não aprende isso, não é isso que a gente aprende na escola. Né? A gente aprende a narrativa hegemônica. Então, tem sido importantíssimo. E é que isso, né, que a gente fale mais, que traga visibilidade para a causa. Essa, como você falou, essa é a terceira flotilha desse ano, né? Assim, esse ano a gente já teve, na verdade, essa deveria ser a quinta, mas as 2 primeiras foram atacadas e impedidas de sair, né? Mas essa foi a terceira que saiu e agora a quarta está navegando, né? É importantíssimo para que as pessoas tenham, né, para que a gente tenha visibilidade para a causa palestina, para que as pessoas comecem a olhar mais e sair da questão de que é muito pesado, né? A gente escuta muito isso também, é muito pesado saber o que está acontecendo em Gaza, eu não consigo, mas, gente, tem milhares de pessoas que não têm essa opção, que não podem olhar para o outro lado, que não podem, né, tá acontecendo ali com elas, com os filhos delas, com os familiares delas. A gente tem companheiros na flotilha que são de Gaza que falaram, já perdi 130 membros da minha família, eu recebi essa mensagem ontem. Então, quando a gente recebe isso, quando a gente tem acesso a isso, a gente não pode ignorar o que está acontecendo. Né? É nosso dever, é nossa tarefa histórica lutar contra isso, impedir que isso continue acontecendo, interromper esse genocídio. Né? Exatamente. Lara, é muito bom te ouvir, primeiro, a situação toda, imagino que seja muito difícil, sempre muito tensa, e você não é só a esposa, né, está ali, coordenadora da delegação da flotilha, então, e pela sua fala a gente percebe também que não é somente a esposa falando, né, tem antes e também uma pessoa que compreende essa luta, que está nessa luta, que faz ali todos os esforços para que a coisa, primeiro seja denunciada e que, de fato, a ajuda humanitária chegue e que as agressões cessem, né? Esse é o objetivo. Essa leva de integrantes que foram libertados também teve, durante todo o final de semana, muitas informações sobre as condições, né? A Greta, até pela notabilidade que ela tem, muita gente falou sobre as condições que foram impostas a ela, né, situações vexatórias, com água sem condições, ou não ter água, cela com percevejos, infestados de percevejos, além de tentar obrigá-la a fazer coisas, isso tudo, imagino que tenha te deixado ainda mais apreensiva, né, porque a gente fica sabendo da informação de um, e aí você fica imaginando que os demais possam estar passando, né? Acho que tudo isso acaba criando também um ambiente de tensão, mas ao mesmo tempo reforça a força de vocês para denunciar, né? Sim. A gente tem recebido muitas denúncias, né? Muitas denúncias sobre pessoas específicas, mas também muitas denúncias gerais, né? A gente tem recebido do grupo dos advogados denúncias como diferenças claras de gênero, por exemplo, de que as mulheres estão sendo mais maltratadas, estão passando por mais violações,
de que as mulheres não tiveram, inclusive a gente recebeu isso, infelizmente, sobre a nossa delegação brasileira, de que as mulheres da nossa delegação não tiveram acesso aos advogados, né? Passaram por julgamento sem o acesso aos advogados. E isso né, a gente tem recebido muitas denúncias sobre as condições da prisão, sobre as condições de tratamento, né, os maus tratos, eles serem obrigados a ficar muitas horas algemados, vendados, levando choques, muitas horas na mesma posição, sem poder usar o banheiro, as condições terríveis de água, de comida, né, essa questão da água contaminada, esse tipo de coisa. Mas a nossa linha é também sempre trazer que a flotilha existe pela causa palestina, né? E da mesma maneira que o nosso objetivo é trazer visibilidade para a causa palestina, também é nosso objetivo trazer as denúncias do que acontecem com os nossos integrantes como uma forma de denunciar o que é feito todos os dias contra o povo palestino. Né? Então, isso acontece com integrantes famosos, isso acontece com os europeus que estão lá com todos os seus privilégios, né? Isso acontece com pessoas de visibilidade, com deputados, com parlamentares do mundo inteiro. Isso significa que acontece coisa muito pior com o povo palestino que está lá. Né? E quando, na flotilha de julho, a gente não teve nenhum brasileiro presente, né? Foi um mês depois da flotilha que o Thiago esteve, mas eu e o Thiago fomos para o lançamento, né? A gente estava na saída e a gente conhecia todas as pessoas que estavam, e eles voltaram fazendo essa denúncia de a gente ouvia os gritos dos palestinos nas celas do lado. E é sobre isso, né? Assim, a flotilha é sobre isso, é sobre, inclusive, a gente ter esse reconhecimento agora de que sim, é importante que eles façam as denúncias dos maus tratos que eles sofreram, né? Todos eles estão voltando, falando sobre isso, mas essa é uma forma de denunciar que se isso acontece com os integrantes da flotilha, acontece muito pior com o povo palestino, e é essa a nossa principal denúncia. Né? É isso que a gente gostaria que as pessoas conseguissem se conectar e se mobilizar também, né? Não só pelos rostos que eles conhecem, não só pelas figuras que eles admiram, mas pelas crianças palestinas. Mais de 400 crianças palestinas estão presas hoje em Israel. E é isso que acontece com as crianças, né? Na semana passada, na reunião que eu estive presente com o Itamaraty, um dos deputados que estava presente trouxe isso, né? Na verdade, não foi um dos deputados, foi um dos representantes de uma das organizações da causa palestina que estava presente. Trouxe o caso de um adolescente que foi morto sob tortura numa prisão israelense e até hoje a família não teve o corpo desse adolescente devolvido. Ele tinha 15 anos. Né? Então, assim, essa é a nossa principal denúncia, é sobre isso que a gente quer trazer luz. Né? E quando a gente denuncia as condições da prisão dos ativistas que estão lá, quando a gente denuncia os maus tratos que eles sofrem, é uma forma da gente ampliar a denúncia sobre o que todos os dias o povo palestino passa. Muito importante. Os nossos internautas aqui, a Gina Belas, ela diz aqui, Lara, dê notícias do Thiago. Ela falou, foi a primeira coisa que a gente falou aqui. Então, se o pessoal quiser saber, volta um pouquinho lá no comecinho da entrevista, que foi a primeira pergunta justamente sobre as informações. Como é que as pessoas podem contribuir, Lara? Você tem feito esse caminho de reforçar as denúncias, trazer informações, dar ali um parecer para a gente de como está também as condições de físicas, né, dos integrantes, mas também fazer a denúncia e reforçando o objetivo da flotilha, que é justamente a solidariedade e levar ajuda ao povo palestino. Como é que as pessoas que estão aqui nos assistindo podem contribuir com a flotilha, né? Qual é o caminho? É reforçar nas redes? Tem um Pix? Qual é o caminho que as pessoas podem colaborar com a flotilha, hein? A principal colaboração que as pessoas podem dar é a mobilização, né? Assim, ontem a gente teve atos enormes, né? O ato de São Paulo foi gigante, muito bonito. Amanhã a gente vai ter ato aqui em Brasília. Ao longo desses últimos, né, dos 2 dias para cá e até amanhã, que marca a intensificação do genocídio, né? Em 7 de outubro. A gente tem mobilizações nas ruas que as pessoas podem somar, que as pessoas podem fazer parte, né? A gente tem a mobilização nas redes, que é importantíssimo, né? Como a gente estava falando, a necessidade de
trazer um contraponto, né, da mídia hegemônica, de trazer um contraponto do que realmente acontece, né, de que as pessoas tenham acesso à informação. Então é importantíssimo que as pessoas mobilizem nas redes também, né, que as pessoas amplifiquem as páginas que falam sobre isso, né, as páginas das organizações palestinas, as páginas dos palestinos que trazem, né, inclusive vários palestinos em Gaza, né, vários jornalistas em Gaza que trazem as informações, né, que mostram o que está acontecendo todos os dias, né? Então essa mobilização popular, né? A flotilha é nada mais do que isso, né? Uma iniciativa de sociedade civil, né? Um monte de gente que viu o que estava acontecendo e falou: nós não podemos ficar parados diante disso, né? E de repente nós tivemos para essa flotilha 28 mil inscrições, né? Então isso é muito bonito da mobilização, né? Que as pessoas entendam que se os governos não estão fazendo aquilo que eles deveriam, nós vamos fazer. Né? Se os governos estão calados diante das violências, dos crimes de Israel, nós não vamos ficar. Então, essa é a principal ajuda, né? É mobilização, é a comunicação, é somar nos atos na rua, é falar sobre a Palestina, é buscar espaços em que se possa falar sobre isso, né? E entrar nos espaços em que ainda não se pode, né? Então, é trazer, quando a gente, né, todo mundo usando kefir na rua, e de repente a gente vê isso acontecendo, né? Mais gente, mais pessoas se identificando, tudo isso, né? Toda demonstração de apoio à causa palestina é ajudar a flotilha, né? E aí sim, nós temos ali nas nossas páginas, né? Na flotilha, do Global Movement to Gaza, né? Enfim, todas as organizações que se somaram na Global Sumud, nós temos as páginas no Instagram, né, em que é possível as pessoas fazerem doações, afinal, as flotilhas só acontecem com doações, né, da sociedade, a gente não tem nenhum outro tipo de investimento, mas eu queria deixar muito claro que o mais importante para nós é a mobilização popular, né, esse é o principal apoio. Vamos para as ruas, vamos falar sobre a Palestina, vamos falar sobre o que está acontecendo, vamos denunciar Israel e cobrar, né? Cobrar que os governos, o governo brasileiro e todos os outros, cobrar que Israel seja isolado economicamente, cobrar que se rompa relações, cobrar que hajam sanções, que hajam consequências para o que Israel faz há 80 anos com o povo palestino. Exatamente. Lara, muito obrigada pelas suas informações, seus esclarecimentos, força, né? Obrigada. Tiago, é muito importante a luta que ele faz pela gente, o que ele vocaliza, né? Da forma que ele também se comunica, ele sempre foi muito bom nessa forma de se comunicar, o que ajuda bastante para mobilizar, as pessoas se identificarem, e você faz o mesmo, né? Você se comunica muito diretamente, claramente e com a verdade, né? Com a segurança da verdade. Então, meu carinho, meu abraço, meu respeito, força, conte com a gente aqui sempre, viu? Um abraço. Obrigada pelo espaço novamente. Um abraço, tchau, tchau.